resolvi dar uma pausa no Salmo 37 para nós lermos de Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses 2, versículo 8 e versículo 9. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Nunca foi tão fácil enganar as pessoas. Nunca foi tão fácil enganar as pessoas. E há uma razão para isso. Há uma razão pela qual é tão fácil enganar as pessoas. Por um lado, nós vivemos em uma época em que se dá praticamente nenhum crédito aos órgãos de imprensa. Não se dá nenhum crédito aos órgãos de imprensa profissionais. E por outro lado, ao mesmo tempo que as pessoas não dão nenhum crédito aos órgãos de imprensa profissionais, elas dão todo o crédito a quase tudo aquilo que se posta nas redes sociais. Então é fácil enganar as pessoas. Eu me lembro quando, no ano passado, depois do segundo turno das eleições, de repente surgiu no WhatsApp a notícia de que o Xandão, né, o Alexandre de Moraes, tinha sido preso. E as pessoas na rua festejando. Nenhum órgão de imprensa profissional noticiou a prisão do Alexandre de Moraes. Isso só apareceu em grupos de WhatsApp. Então nunca foi tão fácil enganar as pessoas. É só espalhar aquilo que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir que o Xandão foi preso, eu espalho que o Xandão foi preso e eu engano meio mundo. As pessoas querem que o Lula esteja morto, então eu invento que o Lula está morto e eu engano meio mundo. Ah não, mas a Globo não noticia que o Lula está morto porque a Globo faz parte da conspiração, e a Folha de São Paulo também. É fácil enganar as pessoas. Hoje em dia é mais fácil enganar as pessoas do que tirar um doce de uma criança. Porque, com todo respeito, as pessoas se tornaram extremamente burras. Não é de se admirar, portanto, que as fake news graçam no nosso meio. E de quem é a culpa por tantas pessoas terem sido enganadas? E agora eu me lembro daquele episódio do Chaves em que ele está vendendo o jornal. E a manchete principal do jornal, eu não me lembro quantas pessoas enganadas, mas eu vou inventar aqui. 7 pessoas enganadas. Extra. 7 pessoas enganadas. Aí o seu Madruga vai lá e compra o jornal do Chaves, e daí ele vai ver a data do jornal, o jornal era da semana passada. E o seu Madruga xinga o Chaves, e daí o Chaves atualiza a matéria. 8 pessoas enganadas. De quem é a culpa por tantas pessoas enganadas? A quem pertence a culpa do engano
que existe por aí? Bom, em primeiro lugar, a culpa pertence à pessoa que dá circulação inicial à falsa notícia. Mas não só essa pessoa. Talvez a culpada principal por todo o engano, ou os culpados principais por todo o engano, sejam as pessoas que acreditam. As pessoas que não vão verificar se aquilo que está sendo dito é verdade ou não. Essas pessoas são as culpadas. Por se tornarem tão crédulas, tão ingênuas, tão bobinhas, tão burrinhas. Essas são as pessoas que são as culpadas. Normalmente nós pensamos que a culpa pelo engano recai unicamente sobre o enganador. E que a pessoa que foi enganada é apenas uma vítima. Mas, na verdade, tanto o enganador quanto a pessoa enganada são culpadas. Porque quem não faz o seu dever de casa, como se diz por aí, verificando a autoria e as fontes dos boatos, das falsas notícias, torna-se culpado por ter sido enganado. Isso é verdade com relação às fake news e também é verdade com relação às falsas interpretações da palavra de Deus. Se você se deixar enganar por aqueles que pregam a palavra de Deus com falsidade, de quem é a culpa? Do cara que prega falsamente? Sim, dele. Mas de quem mais? De ti, né? Porque tu acreditou nele. Ou porque você acha que existem tantas passagens bíblicas alertando o povo de Deus para que o povo de Deus não se deixe enganar por falsos mestres, por falsos profetas. Deixar-se enganar é um pecado. Quem se deixa enganar, quem é enganado, está pecando ao ser enganado. A pessoa não é uma vítima. Quem é enganado não é uma vítima. Quem é enganado está pecando, porque se deixou enganar. Deus te alerta na sua palavra contra o engano, exatamente porque deixar-se enganar é um pecado em si mesmo. Deus te revelou na sua palavra toda a verdade que você precisa para não ser enganado por ninguém, por nenhum falso profeta, por nenhum falso mestre. Isso quer dizer que se você for enganado, Deus te considera responsável por ter sido enganado. E por que isso? Por que Deus te considera responsável? Porque Deus sabe, e você sabe também, que você só foi enganado porque você desprezou a verdade que Ele te revelou na sua palavra. Você só foi enganado porque você desprezou a própria verdade que teria evitado que você fosse enganado, tivesse você dado atenção a ela. Se você não tivesse desprezado a palavra de Deus, você não teria sido enganado. Mas como você a desprezou, você ficou indefeso contra o engano. E como resultado, você foi enganado e você só tem a você mesmo para culpar. Você não pode culpar o diabo, porque o diabo está na dele. O diabo é o pai da mentira. E o diabo, você sabe, ele quase... O diabo nunca se apresenta como o diabo. Né? Porque se o diabo se apresentasse como o diabo, a gente veria o diabo. Né? Mais ou menos como um gato.
Às vezes os gatos eles querem se esconder, mas eles esquecem que eles têm um rabo. Então eles se escondem, mas está ali o rabo aparecendo. A gente sabe que ali tem um gato escondido. O diabo, disse Paulo, se apresenta como um anjo de luz. Então você já sabe que o diabo nunca vai se apresentar como o diabo. Você sabe que o diabo sempre vai se apresentar como um anjo de luz. E Paulo também afirma que os ministros do diabo se apresentam como ministros da verdade. Você não tinha desculpa para ser enganado. Deus já te alertou acerca de tudo. E você desprezou. E a culpa é toda sua. E a grande tragédia dos enganos, das interpretações falsas da palavra de Deus, é que elas são escravizantes. Se a verdade liberta, o engano escraviza. Sendo que a verdade de Deus, mediada por Jesus, traz libertação, segue-se que todas as falsificações dessa verdade conduzem as pessoas enganadas necessariamente à escravidão espiritual. E é exatamente por isso que Paulo começa o versículo 8 dizendo: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Tende cuidado para que ninguém vos escravize. Por quê? Porque se os colossenses permitissem ser escravizados, eles seriam culpados disso, por terem desprezado a palavra de Deus. Você tem que se certificar de que ninguém consiga te enganar e assim te escravizar a este engano. E como você vai fazer isso? Você vai fazer isso adotando a cosmovisão de Cristo, conforme nós veremos no decorrer dessa pregação. Você deve ser a encarnação da cosmovisão de Cristo. Aquilo que nós oramos no início, antes dessa pregação. Ser encarnação da cosmovisão de Cristo é ser semelhante a Cristo, é ser igual a Jesus, é pensar como Jesus. Se nós estivéssemos hoje pregando no Salmo 37, nós estaríamos falando exatamente disso. Pensar como Jesus. Na verdade, a gente só consegue agir como Jesus e falar como Jesus se nós pensarmos como Jesus. Se nós raciocinarmos como Jesus. Se nós enxergarmos este mundo como Jesus enxerga este mundo. Você deve ser a encarnação da cosmovisão de Cristo, assim como Cristo é a encarnação da plenitude da divindade. Paulo escreveu o versículo 8 do ponto de vista negativo, né? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, Paulo ordena que você não se deixe escravizar por cosmovisões que são segundo as tradições humanas, que são segundo os elementos primários desse mundo, por cosmovisões que não são segundo Cristo, por cosmovisões que não são iguais à cosmovisão de Cristo. O versículo 8, então, contém um mandamento negativo, que você não se deixe escravizar. Não se permita escravizar. Em pregações passadas, nós afirmamos que todo mandamento negativo tem a sua contraparte positiva. Por exemplo, não matarás tem a sua contraparte positiva. Que são várias, na verdade.
Uma delas, nós tratamos na semana passada, a questão da generosidade. Né? Alguém está passando fome? Uma das implicações do não matarás é eu fornecer comida para a pessoa que está passando fome. Porque se eu deixar ela passar fome, ela vai morrer. E se eu tinha comida para dar para ela e não dou, e ela morre de fome, adivinha quem é culpado pela morte daquela pessoa? Eu. Então, todo mandamento negativo tem a sua contraparte positiva. Então, sendo que você não se deve deixar escravizar por cosmovisões que não são segundo Cristo, esse é o mandamento negativo, a tua única alternativa é adotar a cosmovisão do próprio Cristo. Este é o mandamento positivo. E como o verso 9 afirma que Jesus é a encarnação da plenitude, de toda a plenitude da divindade, nós concluímos o seguinte: assim como Cristo é a encarnação da plenitude da divindade, você deve encarnar a cosmovisão de Cristo. Ou seja, a tua vida deve estar tão centrada na cosmovisão de Cristo a ponto de você passar a ser considerado a encarnação dessa cosmovisão. A ponto das pessoas olharem para ti e enxergarem Jesus em ti. O Espírito Santo levou Paulo a escrever esses versos para que você não peque, para que você não se deixe enganar por falsos mestres e falsos profetas, para que você não se deixe escravizar ao engano deles. Então, ouça a voz do Espírito Santo te ordenando. Seja a encarnação da cosmovisão de Cristo, assim como Cristo é a encarnação da plenitude da divindade. Jesus te deu todas as condições e todos os recursos para que você não seja enganado por ninguém. De modo que, se você for enganado, a culpa é sua. Porque você só foi enganado porque você desprezou Jesus, porque você desprezou todas as condições e todos os recursos que Ele providenciou para que você não fosse enganado. Não cometa este pecado. Não despreze a Jesus, não despreze os recursos e as condições que Jesus providenciou para que você não seja enganado. Não peque contra Jesus, deixando-se escravizar pelo engano, tendo Jesus já te libertado por meio da verdade. Seja a encarnação da cosmovisão de Jesus, de Cristo, assim como Cristo é a encarnação da plenitude da divindade. E antes de tratarmos da implicação positiva do versículo 8, nós devemos tratar do versículo 8 tal como Paulo o escreveu, de uma perspectiva negativa, né? Falando da responsabilidade que Deus colocou sobre nós de não nos deixarmos enganar nem escravizar por ninguém. O versículo 8 começa com um imperativo, com um verbo no imperativo, com uma ordem negativa. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ou conforme a minha tradução, certificai-vos de que ninguém vos escravize. A palavra grega traduzida aqui por presa, na nossa Bíblia, e traduzida por mim por escravizar, ela passa a ideia de levar cativo como escravo. Lá em Israel, pessoas foram sequestradas pelo Hamas, né? Elas foram levadas cativas.
Essa é a ideia passada pela palavra grega original. Ser levado cativo como escravo. Por isso eu preferi fazer uma tradução mais direta aqui. Certificai-vos de que ninguém vos escravize. E é claro que essa linguagem aqui é metafórica. Paulo não está falando de pessoas sendo levados para um cativeiro literal para lá se tornarem fisicamente escravizadas. Não. Paulo trata aqui de um cativeiro espiritual, de uma escravidão espiritual. Esse cativeiro de escravidão é espiritual na sua natureza, o que significa que ele ocorre por meio do engano espiritual, por meio da manipulação espiritual. E quem são os mestres da manipulação e do engano espiritual? Todos aqueles que se atrevem a pregar e a ensinar a palavra de Deus com falsidade e com engano. Esses são os mestres do engano e da manipulação espiritual. Então Paulo aqui, esses que estavam querendo levar os colossenses cativos para a escravidão, Paulo está se referindo aos falsos mestres que haviam invadido a igreja de Colossos e que estavam ensinando àquela igreja coisas contrárias a Jesus, coisas contraditórias à palavra de Deus. E é importante que nós entendamos o seguinte: o engano e a manipulação jamais se apresentam como engano e manipulação. O engano jamais diz, oi, eu sou um engano. A manipulação jamais diz, oi, eu sou a manipulação. Se o engano e a manipulação se apresentassem a nós como engano e manipulação, nós jamais os deixaríamos prender por eles. Nós jamais nos deixaríamos enganar e manipular, né? Da mesma forma que o diabo se apresenta como anjo de luz e como seus ministros se apresentam como ministros da justiça, o engano e a manipulação por eles propagados se apresentam como novidades teológicas e doutrinárias, tendo como desculpa a resolução de um problema existente ou fictício. Todo engano e manipulação espiritual, toda heresia, sempre nasce a partir de uma necessidade, seja essa necessidade verdadeira ou não. Toda heresia, toda manipulação, todo engano espiritual sempre é apresentado como uma novidade teológica, doutrinária, que resolve um problema. Seja este problema real ou não. E a própria igreja de Colossos serve como um estudo de caso para nós. Aparentemente, crentes da igreja de Colossos, eles estavam tendo dificuldades na sua santificação. Aparentemente, eles estavam enfrentando problemas na sua santificação. Ou pelo menos, era isso que os falsos mestres estavam ensinando. É bem provável que esse não fosse um problema real na igreja de Colossos. Por quê? Por que eu digo isso? Porque, embora Paulo mostre aos colossenses como progredir na sua santificação, como vencer o problema do pecado, Paulo não parece estar repreendendo a igreja de Colossos pelas suas falhas na santificação. Paulo parece estar refutando as soluções falsas, as não soluções, na verdade, apresentadas pelos falsos mestres para o problema do pecado, para o problema da santificação. Então, partindo desse pressuposto, nós temos que esses falsos mestres invadiram a igreja de Colossos e inventaram um problema inexistente, uma necessidade imaginária, para que desse modo eles pudessem apresentar
as suas novidades doutrinárias e teológicas como solução para aquele problema imaginário. E deste modo, manipular e escravizar os crentes colossenses. Esses falsos mestres diziam o seguinte: olha, vocês aqui, nessa igreja, vocês estão deixando a desejar na santificação. Vocês não estão sendo, ou melhor, vocês estão sendo dominados pela carne e não pelo Espírito Santo. Mas nós temos a solução. Como é que vocês vão conseguir controlar a carne de vocês e progredir na santificação? A nossa solução é simples. Basta que vocês se abstenham de tocar, provar e manusear até mesmo aquelas coisas que não constituem pecado. Não toques, não proves, não manuseis. Essa é a solução para o problema do pecado de vocês. Essa é a solução para o problema da santificação de vocês. Essa era a solução que eles apresentaram para o problema inexistente da igreja de Colossos. E agora olha como Paulo responde a essa falsa solução. Colossenses 2, versículos 18 até o 23. Ninguém vos domine, ninguém vos escravize a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Essas coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Elas até têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, em humildade, em disciplina do corpo, mas são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Paulo afirma que a solução apresentada pelos falsos mestres possuía uma certa aparência de sabedoria, uma certa aparência de devoção, de humildade, de disciplina do corpo. Olha como eu sou disciplinado. Eu não toco, eu não provo e eu não manuseio. Tinha essa aparência de sabedoria, devoção, humildade, disciplina do corpo, mas a verdade era só isso mesmo. Era só aparência. Não era a verdadeira sabedoria de Deus, não era uma verdadeira devoção a Deus, não era uma verdadeira humildade, não era uma verdadeira disciplina do corpo. Essa falsa solução não tem nenhum poder contra o pecado. Ou seja, ainda que o problema fosse real, a solução não ajudaria em nada. Por isso que eu disse, é uma não solução. É uma solução falsa para um problema inexistente. E ainda que fosse existente, o problema não seria resolvido por essa falsa solução. É claro que os falsos mestres sabiam que abster-se daquilo que não é pecado não tem nenhum poder contra o pecado. Eles sabiam disso. E, no entanto, eles continuavam ensinando isso exatamente porque o objetivo deles, conforme Paulo já afirmou no versículo 8, era escravizar, e também no versículo 18, ninguém vos domine a seu arbítrio. O objetivo daqueles falsos mestres era dominar sobre os colossenses. Então, voltando ao que nós dizíamos anteriormente. Todas as heresias, toda a manipulação, todo engano espiritual sempre são apresentados como uma novidade doutrinária e teológica que soluciona um problema, seja esse problema real ou não. A solução, no entanto, apresentada é sempre uma falsa solução,
uma solução que não funcionaria mesmo caso o problema fosse real. E o objetivo de quem propaga o engano e a manipulação espiritual é escravizar os seus ouvintes. É dominar sobre eles. Porque a partir do momento que você se torna escravo de uma heresia, você também se torna escravo daquele que te enganou ou a crer na heresia. O que temos então no versículo 8 é o mandamento do Espírito Santo para que os colossenses, como também nós hoje, não fiquemos passivos e paralisados diante das novidades teológicas e doutrinárias que são apresentadas a nós como soluções para problemas reais ou fictícios nas nossas vidas. E a solução não é meramente rejeitar as novidades teológicas e doutrinárias simplesmente por elas serem algo novo. Né? Há dois erros que nós podemos cometer aqui. O primeiro é aceitar a novidade sem crítica alguma, apenas por ser novidade. E o segundo é rejeitar a novidade por princípio, simplesmente por ser algo que até onde nós sabemos é inédito. Nenhum desses dois caminhos deve ser tomado. Nós não devemos nem simplesmente aceitar a novidade por ser novidade, e nós não devemos rejeitar a novidade por ser novidade. Não. O fundamento para o julgamento daquilo que deve ser aceitado e rejeitado é Jesus. O que significa que o fundamento para o julgamento daquilo que devemos aceitar e rejeitar é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o fundamento de Jesus. Porque Jesus veio em cumprimento à palavra de Deus, Jesus veio para cumprir a palavra de Deus, e Jesus veio para se assegurar que aqueles que hão de herdar o reino de Deus também cumpram a palavra de Deus. Então, se o fundamento para o julgamento daquilo que devemos aceitar e rejeitar é Cristo, e o fundamento de Cristo é a palavra de Deus, isso quer dizer que é com base na palavra de Deus que ou nós aceitamos ou nós rejeitamos qualquer coisa. A palavra de Deus é o juiz final de todas as coisas que devem ser aceitas e rejeitadas. Mas como diria o Chaves, sem querer querendo, nós acabamos avançando no versículo 8 e deixamos de tratar coisas importantes que nós ainda temos nesse verso. A falsa solução propalada pelos falsos mestres com o objetivo de manipular e escravizar os crentes é chamado por Paulo no versículo 8 de cosmovisões vazias e enganosas. Na verdade, a nossa versão chama de filosofias e vãs sutilezas. Eu é que traduzi como cosmovisões vazias e enganosas. E eu preciso justificar para vocês a razão que me levou a traduzir de forma diferente. Vamos começar pela palavra filosofia, aqui no versículo 8. Tá? A palavra grega original aqui é filosofia. Né? Filosofia não é uma tradução, é simplesmente uma transliteração. Filosofia significa amor à sabedoria. E o filósofo é aquele que é o amigo da sabedoria, ou o amante da sabedoria. Nos nossos dias, a filosofia é uma área de estudos muito estreita, diferente dos dias de Paulo. Nos dias de Paulo, a filosofia era um campo de estudos bem vasto. Nos dias de Paulo, qualquer sistema de pensamento era classificado como sendo uma filosofia. Hoje, por exemplo,
nós entendemos que a matemática, a astronomia, a medicina são áreas de estudo completamente diferentes da filosofia. A pessoa vai fazer uma faculdade, ela vai fazer uma faculdade de matemática, de medicina, de astronomia, ou de filosofia, ou de qualquer outra área do conhecimento humano. Para nós, matemática é diferente de filosofia, astronomia é diferente de filosofia, medicina é diferente de filosofia. Mas nos dias de Paulo, a matemática, a medicina, a astronomia e todas as demais ciências eram departamentos da filosofia. A filosofia englobava todas essas coisas. Um filósofo estudava matemática, um filósofo estudava astronomia, um filósofo estudava medicina. O filósofo estudava todas as áreas do conhecimento humano nos dias de Paulo. Então, quando Paulo cita, aqui no versículo 8, a palavra grega filosofia, ele não está se referindo à mesma coisa que nós. Porque para nós, filosofia é completamente diferente de medicina ou matemática. Para Paulo, não. Para Paulo, filosofia engloba matemática, medicina e todas as demais coisas. Por isso eu preferi traduzir o grego filosofia aqui por cosmovisão. Porque o conceito de cosmovisão que nós temos hoje é aquele que mais se aproxima do conceito de filosofia nos dias de Paulo. O que é uma cosmovisão? Uma cosmovisão é o modo pelo qual nós entendemos o mundo. Uma cosmovisão é o modo pelo qual nós interpretamos a realidade. Uma cosmovisão é o modo pelo qual nós determinamos se devemos fazer isso ou aquilo. Por exemplo, o que leva algumas pessoas hoje a declararem apoio a Israel e outras pessoas a declararem apoio a Hamas? É a sua cosmovisão. É a cosmovisão de cada um que leva a pessoa ou dizer, não, quem está certo nessa situação aqui é Israel e o Hamas está errado. É a cosmovisão da pessoa que leva a pessoa a fazer esse tipo de escolha. E a escolha contrária também. A pessoa que diz, não, o certo é o Hamas, o Israel está errado, é a cosmovisão da pessoa que leva aquela pessoa a fazer essa escolha. O que leva alguém a pessoa está lá no trabalho dela e ela cometeu um erro. E ela sabe que se ela falar a verdade acerca do erro que ela cometeu, ela vai se dar mal. O que leva uma pessoa a mentir e a outra a falar a verdade? É a cosmovisão. O que fala a verdade, vamos pensar que o que fala a verdade por ser cristão, por ser discípulo de Jesus. O que fala a verdade, ele fala a verdade por quê? Porque ele entende que Jesus é aquele que criou este mundo e que Jesus ama a verdade. E ele entende que Jesus abençoa aqueles que falam a verdade. Ainda que ao falar a verdade agora, eu seja prejudicado. No final das contas, eu fui prejudicado agora, mas no cômputo geral, eu serei abençoado, porque eu falei a verdade. Já a pessoa que mente, ela mente porque ela considera o seguinte, não, eu não acredito em Deus, não sei se Deus existe, não sei se Jesus existe, e se eles existirem, na verdade eu não estou nem aí para aquilo que eles pensam. Eu não quero é me dar mal agora, então eu vou mentir. É isso que a cosmovisão de cada pessoa
é que leva a pessoa a fazer determinada... Todas as suas escolhas, todas as escolhas das pessoas são determinadas pela cosmovisão de uma pessoa, pela cosmovisão que aquela pessoa tem. Quando Jesus chega pregando arrependimento, metanoia, no grego, mudar a forma de pensar, mudar a forma de sentir, mudar a forma de interpretar a realidade, Jesus está pregando uma mudança de cosmovisão. Jesus está dizendo, vocês têm que mudar a cosmovisão de vocês. Vocês estão entendendo o mundo de forma completamente errada. Vocês estão interpretando o mundo de forma completamente errada, e é por isso que todas as ações de vocês são pecaminosas. Vocês têm que se arrepender, vocês têm que mudar a mente de vocês. Vocês têm que mudar a forma como vocês entendem o mundo, interpretam o mundo e respondem ao mundo. A maioria das pessoas não está consciente da própria cosmovisão. Se tu perguntar para qualquer pessoa, qual é a tua cosmovisão? A pessoa vai dizer, eu não sei qual é a minha cosmovisão. A maioria das pessoas não está ciente da própria cosmovisão. Isso concorda com o ensino bíblico, que afirma que os incrédulos têm os seus olhos espirituais cegados pelas trevas satânicas. É por isso que eu preferi traduzir o grego filosofia por cosmovisão. Porque quando Paulo escreve filosofia aqui, ele está pensando num sistema amplo de pensamento. E não apenas num pequeno campo de estudo do conhecimento humano. A nossa Bíblia aqui, a Almeida Corrigida Fiel, ela acrescenta à filosofia a expressão, a expressão vãs sutilezas é acrescentada à filosofia, né? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. E de fato, a tradução nessa parte desse versículo aqui é bem sutil. Eu preferi traduzir da seguinte forma: certificai-vos de que ninguém vos escravize por meio de cosmovisões vazias e enganosas. Por que essa diferença de tradução? No original grego, há apenas um artigo definido aqui, que governa os substantivos filosofia e engano e o adjetivo vazio. O que parece indicar que Paulo está criando uma associação bem próxima entre essas três palavras. E por isso eu traduzi como cosmovisões vazias e enganosas. Vazio e enganoso está mostrando como são as cosmovisões que querem enganar os colossenses. São cosmovisões vazias e enganosas. E de cara aqui, nós podemos perceber que Paulo não está condenando a filosofia em si, nos seus dias, ou ainda a ideia de cosmovisão em si. O que Paulo está condenando são cosmovisões vazias e enganosas. O que faz que uma cosmovisão seja vazia e enganosa? Conforme o restante do versículo 8, uma cosmovisão é vazia e enganosa quando ela não tem Jesus como fundamento. Quando ela não tem Jesus como princípio. Quando ela não tem Jesus como objetivo. Paulo repete 3 vezes a mesma pressuposição, ou melhor, a mesma preposição para tratar do fundamento, do princípio e do objetivo das cosmovisões vazias e enganosas. Essa preposição no grego é a palavra kata, que ela pode assumir vários sentidos e significados. E aqui, o sentido que ela assume, o significado que ela assume é segundo,
com o sentido de acordo, conforme. As cosmovisões vazias e enganosas, elas são conforme as tradições humanas, elas são conforme os elementos primários deste mundo, e elas não são conforme Cristo, elas não são segundo Cristo. A expressão tradições humanas aqui, ela não é difícil de ser entendida. Ela se refere a qualquer tipo de crença meramente humana, que não tenha fundamento na palavra de Deus. Qualquer crendice humana que não tenha fundamento na palavra de Deus cai nessa categoria aqui de tradição dos homens, tradição humana. Além dessa expressão, nós temos essa expressão aqui um tanto quanto difícil, né? Segundo os rudimentos do mundo. As cosmovisões vazias as cosmovisões vazias e enganosas são segundo as tradições humanas, elas são segundo os rudimentos do mundo. Eu traduzi essa expressão aqui como elementos primários do mundo. E essa expressão aqui, ela é bem difícil de ser entendida. Ela só aparece uma outra vez em Gálatas. Ela aparece em Gálatas 4:3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Ela aparece também em Colossenses 2:20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo. Essa expressão aparece apenas nesses versículos. No verso 8, no verso 20 de Colossenses 2 e em Gálatas 4:3. Há 3 possíveis significados para essa expressão. Primeiro, os rudimentos do mundo ou elementos primários deste mundo. É possível que Paulo estivesse se referindo aos elementos básicos da matéria e do mundo, que nos dias de Paulo seriam considerados o ar, a terra, o fogo, a água, os corpos celestes, né, as estrelas, os planetas, assim por diante. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade seriam os princípios essenciais de uma determinada matéria. E a terceira possibilidade seria uma referência a seres espirituais, especialmente seres malignos, espíritos maus. Mas o problema é que esse sentido só foi se desenvolver no 3º século da nossa era. Muitos anos depois de Paulo ter escrito e ter morrido. Paulo não poderia, com essa expressão, se referir a espíritos maus, porque na época de Paulo, essa expressão não se referia a espíritos maus. Essa expressão só foi ser usada para espíritos maus a partir do século III. E Paulo não poderia usar uma expressão para uma coisa que para ele não teria esse significado. Por exemplo, existe a palavra coitado, né? Dizem que a origem dessa palavra é coito. Coito são relações sexuais. O coitado, originalmente, era a pessoa que foi estuprada. Fulano foi coitado. Né?
Alguém obrigou ele a ter coito. Por isso ele é um coitado. Hoje em dia nós não usamos essa palavra nesse sentido. Né? Hoje em dia nós falamos de alguém que é coitado no sentido de alguém que é digno de pena. Né? Bah, olha só, coitado do fulano de tal, aconteceu aquela tragédia com ele. Né? A gente nem pensa em estupro. Né? A gente só pensa no sofrimento, coitado da pessoa. A pessoa que originalmente criou essa expressão coitado para se referir a alguém que foi estuprado, ela jamais poderia imaginar que, muitos anos depois, as pessoas usariam a palavra que ela criou simplesmente para se referir a alguém digno de pena. Por que ela jamais poderia imaginar que as pessoas fariam isso? Porque a palavra não tinha esse sentido na época em que ela foi criada. Ela só foi adquirir esse sentido tempos, anos mais tarde. Então, da mesma forma aqui. Quando Paulo escreveu essa expressão, ela não se referia a espíritos malignos. Essa expressão só foi se referir a espíritos malignos séculos mais tarde. Então, a gente pode descartar essa possibilidade. Porque, além do mais, Paulo tem uma forma bem característica para se referir a espíritos malignos, né? Ele chama de diabo, satanás, demônios, principados, potestades. Né? É uma forma bem característica de Paulo para se referir a espíritos maus. Então a gente pode descartar essa possibilidade. O segundo sentido, como nós afirmamos antes, é que elementos primários do mundo ou os rudimentos do mundo se refira aos princípios essenciais de uma determinada área de estudo. Isso até pode se encaixar aqui em Gálatas, porque em ambos os contextos, Paulo está lidando com interpretações e aplicações inválidas da lei de Deus. Né? A lei de Deus como uma área de estudo. Né? Então, os elementos primários deste mundo, como se referindo aos princípios essenciais da lei de Deus. Até poderia ser isso. No caso, seriam interpretações falsas da lei de Deus. Aplicações erradas da lei de Deus. Mas se fosse esse o caso, Paulo estaria sendo redundante. Porque esse quesito de interpretações falsas da lei de Deus já cai nas tradições humanas. Então, parece sábio concluir que, por elemento primário deste mundo, Paulo se refira aos elementos básicos da matéria e do mundo: ar, terra, fogo, água, corpos celestes e etc. Mas como a gente entende isso nesse contexto aqui? Para entendermos isso, nós devemos entender como as cosmovisões pagãs da época de Paulo funcionavam. Antes nós dissemos que na época de Paulo, ciências como a astronomia, por exemplo, eram tidas como subdivisões da filosofia. A astronomia estuda cientificamente o espaço e os corpos celestes, para entender como o universo funciona. E a astronomia é completamente diferente da astrologia. Né? O que é a astrologia? A astrologia é o horóscopo. Pessoas de tal signo têm que tomar cuidado, porque, né, tem gente que lê o horóscopo e tem gente que acredita no horóscopo. Né? Para nós, astronomia e astrologia são coisas completamente diferentes. A astronomia é uma ciência, a astrologia é superstição. Mas nos dias de Paulo, não havia essa diferença.
nos dias de Paulo, o astrônomo era um astrólogo e o astrólogo era um astrônomo. O mesmo cara que estava estudando cientificamente os corpos celestes no céu, o movimento deles no céu, ele também estava tentando entender como aqueles astros influenciavam a vida das pessoas aqui na Terra. Então, o astrônomo olhava para o céu, ele via as estrelas, mas ele também via por trás das estrelas espíritos poderosos que controlavam a vida das pessoas aqui na Terra. Da mesma forma que o astrólogo faz hoje. Da mesma forma que a pessoa que lê cartas faz hoje. Da mesma forma que a pessoa que joga búzios faz hoje. Ainda que nós hoje façamos uma clara distinção entre astronomia e astrologia, nas cosmovisões pagãs dos dias de Paulo, não havia essa distinção. Nos dias de Paulo, o mesmo filósofo que tentava entender o movimento das estrelas do céu, também tentava entender como as estrelas do céu controlavam a vida das pessoas aqui na Terra. Ou seja, as cosmovisões pagãs dos dias de Paulo não faziam distinção entre a realidade física e material deste universo e o mundo espiritual que se esconde por trás da realidade física. Eles não faziam essa distinção. As cosmovisões vazias e enganosas, essas filosofias vazias e enganosas, elas tinham como fundamento, princípio e objetivo tanto as tradições humanas quanto as superstições pagãs. Então Paulo afirma que os falsos mestres que invadiram a igreja de Colossos, eles queriam escravizar aqueles crentes a essas cosmovisões vazias e enganosas. Cosmovisões que tinham como fundamento, princípio e objetivo as tradições humanas e as superstições pagãs. Mas um crente jamais iria se deixar levar por superstição. É mesmo? E as rosas ungidas que existem por aí? Né? E o sal grosso? E o botar o copo d'água em cima da televisão ou em cima do rádio? Né? Tinha alguns pastores que faziam isso. Né? A pessoa estava lá ouvindo o pregador na televisão, no rádio, botava o copo d'água lá em cima, daí chegava uma hora, o pregador orava, e daí a pessoa tomava aquela água. Isso é superstição. Onde está isso na Bíblia? Então tu tem o teu parente incrédulo, e daí tu leva a foto do teu parente incrédulo lá para o pastor orar. Ou então tu leva uma peça de roupa do teu parente incrédulo para o pastor orar. O que é isso senão superstição? Né? Eu vou ungir o meu carro, eu comprei um carro, eu vou ungir o meu carro, eu construí a minha casa, eu vou ungir a minha casa. O que é isso senão superstição? Essas cosmovisões vazias, enganosas, não tinham como fundamento, princípio e objetivo a Cristo. E os crentes colossenses tinham que se certificar de que eles não seriam escravizados por ninguém que lhes viesse ensinando essas coisas, que lhes viesse ensinando uma cosmovisão vazia e enganosa. Eles tinham que se certificar de que eles não seriam escravizados por ninguém que lhes viesse ensinando uma cosmovisão segundo as tradições humanas e segundo as superstições pagãs. E do mesmo modo você tem que se certificar de que não será escravizado por ninguém que te ensine
uma cosmovisão vazia e enganosa. Você tem que se certificar de que não será escravizado por ninguém que te ensine uma cosmovisão segundo as tradições humanas, segundo as superstições pagãs. A única alternativa que você tem é conscientemente adotar uma cosmovisão segundo Cristo. Porque caso você não adote a cosmovisão segundo Cristo, você já terá adotado uma cosmovisão segundo as tradições humanas. Uma cosmovisão segundo as superstições pagãs. Porque não existe neutralidade. Ou você pensa como Cristo, ou você pensa como o mundo, como os incrédulos, como o diabo. Não é possível alguém ter um pensamento neutro, que nem é cristão e nem é demoníaco. Jesus deixa bem claro, quem comigo não ajunta, espalha. Com relação a Jesus não existe neutralidade. Ou você tem uma cosmovisão segundo Jesus, ou a tua cosmovisão é segundo as tradições humanas. É segundo as superstições pagãs. É uma cosmovisão vazia e enganosa. Então, a única alternativa é que conscientemente você adote a cosmovisão de Cristo. Que conscientemente você pense como Jesus pensa. Que conscientemente você entenda o mundo como Jesus entende o mundo. Como é que Jesus pensa? Como é que Jesus entende o mundo? Ele já te disse. Está aqui. Tudo que você precisa saber sobre como Jesus pensa, sobre como Jesus entende o mundo, sobre como Jesus interpreta o mundo, sobre como Jesus responde a cada um dos desafios que o mundo apresenta, já está aqui. Caso você despreze a palavra de Deus, caso você despreze aquilo que Jesus afirma sobre como ele pensa e como ele entende o mundo, caso você não adote conscientemente a cosmovisão de Cristo, você já terá adotado uma cosmovisão vazia e enganosa, segundo as tradições humanas e superstições pagãs. Por quê? Porque todas as pessoas têm uma cosmovisão e porque este mundo é o mundo de Deus. E Deus criou o seu mundo de modo que é impossível viver nele sem uma cosmovisão. Todas as pessoas têm uma cosmovisão, mas nem todas têm consciência disso. Nem todas têm consciência de quem é o fundamento da sua cosmovisão. Isso quer dizer que se você conscientemente não adotar a cosmovisão de Jesus, automaticamente você estará operando com uma cosmovisão qualquer, vazia e enganosa. Uma cosmovisão cujo fundamento, princípio e objetivo são as tradições humanas e as superstições pagãs. Uma cosmovisão que é contrária e contraditória a Jesus. Isso significa que toda a tua vida deve estar estruturada na palavra de Deus. Porque o fundamento da cosmovisão de Jesus é a palavra de Deus. Como eu disse antes, na palavra de Deus nós vemos como Jesus pensa. Nós aprendemos como Jesus pensa. Na palavra de Deus nós aprendemos como Jesus entende o mundo. E se você quer então adotar a cosmovisão de Jesus, a tua vida deve estar estruturada na palavra de Deus. Tudo que você for fazer em qualquer área ou aspecto da vida, em qualquer circunstância, tudo deve ser feito em obediência à palavra de Deus. Quando você tiver dúvidas sobre o que fazer, quando você se encontrar numa encruzilhada, como a gente diz, né? Você está aqui e agora não sabe se deve fazer isso ou aquilo. Você não sabe qual caminho deve tomar, qual escolha deve fazer.
essa dúvida deve ser resolvida com base na palavra de Deus. Não mais agir com base nas tradições humanas. Não mais agir com base nas superstições pagãs. Ao enfrentar os seus problemas, não aceite soluções que não estejam fundamentadas na palavra de Deus. Todos os seus problemas devem ser resolvidos com base na palavra de Deus. Jesus é largo o bastante e sólido o suficiente para que você edifique toda a sua vida sobre ele. E é isso que você deve fazer. Na maioria dos casos, nós subestimamos Jesus. Nós subestimamos a palavra de Deus. Nós pensamos que Jesus só tem a nos ensinar coisas relacionadas ao perdão dos pecados. Se eu quero resolver o meu problema de pecado, aí sim, aí eu vou para Jesus. Mas outros problemas? Aí não, aí eu tenho que procurar soluções em outros lugares. Nós subestimamos Jesus, nós subestimamos a palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos na prática limitando a abrangência e a aplicação da palavra de Deus. E nós estamos ofendendo a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. E como consequência, nós rejeitamos toda a sabedoria e conhecimento que já estão disponíveis aqui para nós e que nos seriam úteis. Mas nós rejeitamos. Não existe área ou aspecto da vida humana neste mundo que Deus não tenha tratado na sua palavra. O problema é que nós somos muito preguiçosos. Nós somos muito preguiçosos para estudar a palavra de Deus. Nós preferimos a facilidade das tradições humanas. Nós preferimos a facilidade das superstições pagãs. Mas isso não pode continuar assim. Sendo que não existe área ou aspecto da vida humana neste mundo que Deus não tenha tratado a palavra, nós só temos uma alternativa. Temos que estudar a palavra de Deus com profundidade e com afinco, para extrairmos dela tudo o que Deus nos ordena. Preste atenção nessa frase. Temos que estudar a palavra de Deus com profundidade e afinco, para extrairmos dela tudo aquilo que Deus nos ordena acerca das nossas vidas neste mundo. A cultura ao nosso redor não gosta de estudar nada com profundidade e afinco. As redes sociais que moldaram e continuam moldando a nossa cultura criaram a ilusão de que a informação superficial e de fácil absorção é suficiente para viver neste mundo. Foi feito um estudo por neurocientistas que demonstra que pela primeira vez na história, os filhos têm um QI menor do que os seus pais. QI é coeficiente de inteligência. Pela primeira vez na história, os filhos estão tendo QIs menores do que os seus pais. E uma das razões para isso é o abuso dos meios digitais. É o abuso das redes sociais como meio de consumo de informação. As redes sociais estão destruindo a capacidade de concentração das pessoas.
Quem vive vendo vídeo de TikTok não apenas está perdendo tempo, mas também está estragando a sua mente. Qual é a duração média de um vídeo de TikTok? 30 segundos? 1 minuto? Sei lá, eu nunca tive o aplicativo. Nunca me interessei. Quando você só vê informações rápidas de 30 segundos, 1 minuto, você treina a sua mente a só se concentrar por aquele tempo. Qualquer coisa que dure mais de 30 segundos, você já não consegue mais se concentrar. Você não consegue mais prestar atenção. Por quê? Porque é mais de 30 segundos. Você habituou o seu cérebro a só prestar atenção por 30 segundos. Passou os 30 segundos, a tua mente começa a viajar, começa a pensar em qualquer outra coisa. As pessoas passaram a se acostumar a ler textos no Twitter e no Facebook. Textos pequenos, poucas palavras. Qualquer texto maior do que um parágrafo, as pessoas já não têm mais capacidade de concentração. As pessoas não conseguem se concentrar em um vídeo que tem mais de 60 segundos e não conseguem ler um texto que tem mais de um parágrafo. Como então você vai ler a Bíblia? Né? Imagina só, você está se treinando a não se concentrar, a não se concentrar num texto que tem mais de um parágrafo. Não é à toa que você não lê a Bíblia. Você está se treinando nesse aspecto. Não é à toa que você não consegue prestar atenção na pregação. Né? Você está se treinando a... Eu só consigo absorver 30 segundos de informação. Não mais do que isso. No passado foi feito um estudo que mostra que pregações maiores do que 30 minutos são perda de tempo. Porque depois de meia hora, as pessoas que estão ouvindo a pregação, elas não conseguem mais absorver nada. Um pastor, respondendo a esse estudo com a cosmovisão cristã, ele disse, o problema não é a pregação que tem mais de 30 minutos. O problema é a audiência que não tem capacidade de se concentrar por mais de 30 minutos. Esse é o problema. Né? Imagina, Eutico nunca teria... Imagina se Paulo soubesse desse estudo. Né? A pregação de Paulo nunca teria durado mais de meia hora. Eutico nunca teria pegado no sono e teria caído, né? Janela abaixo. É culpa do Paulo, né? Paulo não sabia desse estudo, de que depois de 30 minutos é melhor parar mesmo, porque ninguém mais vai entender qualquer coisa que está falando na frente. Não, isso é mentira. Isso é tanta mentira que na escola não funciona assim. Né? Os períodos na escola são de 50 minutos. Dali um intervalinho de alguns minutos, quando vai trocar de professor, né? Mas, quer dizer, não é assim, meia hora e daí acabou, vamos para casa, porque a partir de agora, não. A criança fica na escola 4 horas e pouco, 5 horas, aprendendo. E ela aprende. Né? A criança que se esforça, aprende. O problema, então, não está na pregação, que é muito grande. O problema está nos ouvintes, que estão se treinando
de forma errada, que estão se treinando para absorver informação rápida. O problema é o seguinte: o problema é que as pessoas estão ficando mais burras, né? É isso que esse estudo feito por neurocientistas está mostrando, né? Os filhos, pela primeira vez, estão tendo QIs mais baixo do que os seus pais. Ou seja, as pessoas estão emburrecendo. E essa burrice está infectando a igreja cristã. Nós somos muito preguiçosos para estudar a Escritura com profundidade e afinco, por isso nós preferimos o consumo rápido de informações superficiais no YouTube ou no TikTok. E aplicativos semelhantes. O problema é que toda informação superficial é uma informação incompleta. E por isso mesmo, inexata. Né? Porque algo incompleto é algo que não tem exatidão. E algo que não tem exatidão é enganoso. Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube, mais ou menos duração 1h45. Nesse vídeo, dois pastores estavam discutindo, na verdade não discutindo, dialogando acerca de um assunto difícil. E daí alguém comentou, fez um comentário dizendo, eu queria que esse vídeo aí tivesse no máximo 30 minutos. Daí eu pensei comigo mesmo, 1h45 não é suficiente para tratar com justiça esse assunto difícil? Imagina então meia hora. A pessoa quer que se trate de um assunto difícil em meia hora. Em meia hora tu nem consegue começar a explicar o porquê aquele assunto é difícil. Ainda mais apresentar uma solução. Os crentes estão preferindo agora, né? Consumir conteúdos bíblicos e teológicos superficiais, inexatos e, portanto, enganosos. E eles preferem isso do que, de fato, entender com profundidade a Escritura. Por meio do estudo pessoal e por meio do assentar-se para ouvir a pregação da palavra de Deus. E sendo essa a realidade, então, nos compete pelo menos fornecer algumas diretrizes para que você não seja presa do engano, desse engano, de conteúdos rápidos e de fácil absorção no YouTube e no TikTok. Em primeiro lugar, não se deixe levar por vídeos cujos títulos e cujas thumbs. O que é uma thumb? Thumb é aquela tela inicial do vídeo, né? Não se deixe levar por vídeos cujos títulos e thumbs sejam sensacionalistas. Aconteceu! Tudo em letras maiúsculas, cheio de pontos de exclamação. É agora, foi revelado. Na minha opinião, títulos e thumbs sensacionalistas são indicativos de falta de argumentação, falta de prova, falta de evidência. Não, e mentira, né? Porque tu vai ver, aconteceu, nada aconteceu. Ou se aconteceu, foi uma coisinha pequenininha que o cara está tratando como se fosse o fim do mundo. Além disso, não se deixe levar por argumentos que apelem às tuas emoções. Porque todo a emoção é uma falácia. Só porque o cara te levou a sentir alguma coisa,
te levou a te emocionar, de repente até mesmo te levou às lágrimas. Isso não é indicativo nenhum de que aquilo que ele está falando é verdadeiro. Todo apelo à emoção é falacioso. Uma linha de argumentação que te deixa emocionado e até te leva às lágrimas não indica a presença de verdade no argumento. Indica apenas a presença de emoção. E emoção não é sinônimo de verdade. Deus não criou as emoções como instrumentos pelos quais nós chegamos à verdade. Não, as emoções foram criadas por Deus unicamente para externalizarmos os nossos sentimentos. Um argumento que apela às emoções será sempre falacioso. Então não se deixe levar por eles. Leve em consideração apenas os argumentos que apelem à Escritura. Mas o que é apelar à Escritura? Apelar à Escritura não é simplesmente citar um versículo bíblico. Porque os espíritas citam versículos bíblicos, né? Os católicos citam versículos bíblicos. Até mesmo ateus citam versículos bíblicos. Apelar à Escritura não é simplesmente citar Jesus ou falar um versículo bíblico. Não, isso não é apelar à Escritura. Um apelo adequado à Escritura é aquele que interpreta e aplica a Escritura de forma consistente, de forma contextual, de forma fiel. Também não se deixe levar por pessoas que falam aquilo que você quer ouvir. A gente gosta de ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Mas simplesmente porque alguém está falando aquilo que você quer ouvir, não significa que ela está falando a verdade. Né? 2 Timóteo 4. Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Por quê? Porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores que aliviem essa coceira. Amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. Mestres que falam aquilo que eu quero ouvir. Aquilo que você quer ouvir não significa que é verdadeiro. De repente você está enganado e você quer ouvir o engano. Queira ouvir aquilo que a palavra de Deus fala. É isso que você deve ouvir. Não aquilo que você quer, não aquilo que você deseja. É aquilo que a palavra de Deus afirma e ordena. Não se deixe levar por aquilo que alguém disse unicamente porque este alguém é o fulano de tal. Ah, é o fulano de tal que falou. Então deve ser verdadeiro. Só porque você gosta do fulano de tal, ou só porque um dia no passado o fulano de tal falou uma coisa verdadeira, não quer dizer que ele agora está falando algo verdadeiro. Então, não se deixe levar por aquilo que alguém disse unicamente porque este alguém é o fulano de tal. Julgue todas as coisas, em primeiro lugar, pela palavra de Deus, interpretada e aplicada de forma consistente, contextual e fielmente. E, em segundo lugar, por aquilo que você ouve a partir deste púlpito. Se aquilo que você está ouvindo no YouTube nunca foi pregado a partir deste púlpito,
Duvide, não deste púlpito, mas sim daquilo que você ouviu no YouTube. Porque você foi chamado para ser pastoreado e discipulado por este púlpito. E não por qualquer pessoa no YouTube. Então, dê muito mais crédito ao que é pregado a partir deste púlpito do que a qualquer outro pregador no YouTube. Então, estude a palavra de Deus na sua casa e esteja presente nos cultos públicos da igreja, para que você seja instruído pela palavra de Deus, para que você não seja enganado, para que você não seja escravizado. Um engano que existe por aí é que ou você é espiritual ou você é apegado à Escritura. Este engano não fui eu que detectei. Este engano foi quem detectou, foi uma mulher, irmã nossa, norte-americana, ex-lésbica. Ela já se converteu há 9 anos atrás. Quando ela se converteu, ela escreveu agora um livro recém-lançado, cujo título é 5 Mentiras que os cristãos acreditam ainda. Ela disse que ela se converteu, ela se arrependeu do seu lesbianismo, ela se casou com um homem e teve filhos e assim por diante, né? Está criando uma família. Mas mesmo após a conversão dela, ela continuou acreditando em determinadas mentiras. E uma mentira que ela continuava acreditando era essa: ou você é espiritual, ou você é apegado à Escritura. E isso é fácil de perceber, especialmente no pentecostalismo. Né? Sim. Quer ver? Ó? Quer ver? Alguém faz uma profecia. Essa profecia não se cumpre. E daí vem alguém e diz: olha, aquele cara lá tem que se arrepender do que ele falou. Porque ele falou mentira em nome de Deus. Ele disse, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. E daí vem os outros e dizem, não. Tu não entende das coisas do Espírito. O cara que está dizendo que o falso profeta lá tem que se arrepender é muito apegado à Escritura. Ele não é espiritual para entender as coisas do Espírito. Então, esse é um engano. Ou tu é espiritual, ou tu é apegado à Escritura. A pessoa que é apegada à Escritura, a pessoa que julga tudo pela Escritura, essa pessoa não é espiritual. Não, esse aí é muito racionalista, ele raciocina muito em cima da Escritura. O Espírito não age assim, afinal de contas, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O problema é que a gente só sabe que a letra mata e o Espírito vivifica a partir da suposta letra que mata. Né? Porque se nós não lêssemos isso a partir de Paulo, a gente não saberia que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Em primeiro lugar, a letra que mata não é a Escritura. A letra que mata são os 10 mandamentos. E é bom que a letra mate. É bom. Quando Paulo diz a letra mata, Paulo não está dizendo, irmãos, infelizmente, a letra mata.
mas o Espírito vivifica. Não. O que Paulo está dizendo é bom que a letra mate. Sabe por quê? Porque enquanto a pessoa não for morta pela lei, ela não poderá ser vivificada pelo Espírito. Então a letra mata e o Espírito vivifica. É bom que a letra mate. Porque enquanto a letra da lei não matar a pessoa nos seus pecados, ela jamais poderá receber o Espírito de vida nela para que ela seja feita uma nova criatura. Então é bom que a letra mate. É bom que a letra da lei mate. Não se segue que estar apegado à Escritura é não ser espiritual. Pelo contrário, quanto mais alguém for apegado à Escritura, mais espiritual essa pessoa vai ser. A pessoa que se diz espiritual, mas não quer saber da Escritura, essa pessoa não é espiritual, ela só é supersticiosa. Ser espiritual não é ser supersticioso. Não, ser espiritual é ser apegado à Escritura inspirada pelo Espírito Santo. Então a verdade é que não existe uma escolha entre ser espiritual ou ser apegado à Escritura. A verdade é que quanto mais apegado alguém for à Escritura, mais espiritual essa pessoa será. Então Jesus te deu todas as condições e recursos para que você não seja enganado por ninguém. Jesus deu a si mesmo, Jesus deu a sua palavra e Jesus deu pregadores fiéis. Pelo menos nós estamos falando no contexto dessa igreja local. Jesus te deu todas as condições e recursos para que você não seja enganado. Isso quer dizer que se você for enganado, a culpa será inteiramente sua. Porque você desprezou a Jesus e os recursos que Ele te deu. Você só terá sido enganado por desprezar a Jesus e os recursos que Ele providenciou para que você não fosse enganado. Então, não cometa o pecado de deixar-se enganar. Não permita que alguém te escravize a cosmovisões vazias e enganosas, que são segundo as tradições humanas, que são segundo as superstições pagãs. Adote você a cosmovisão de Jesus. Ou como nós dissemos no princípio, seja você a encarnação da cosmovisão de Jesus. Que quando as pessoas olharem para você, elas vejam em você a encarnação de como Jesus pensa, de como Jesus fala, de como Jesus age, de como Jesus interpreta este mundo. Versículo 9 diz que Jesus é a encarnação da plenitude da divindade. Você deve ser a encarnação da cosmovisão de Jesus exatamente porque Jesus se fez homem. Exatamente porque em Jesus habita a plenitude da divindade, você deve encarnar a cosmovisão de Jesus. Não cometa o pecado de deixar-se enganar por ninguém. Não cometa o pecado de deixar-se escravizar-se por ninguém. De ser feito escravo por ninguém. Seja você a encarnação de Cristo, assim como Cristo é a encarnação da plenitude da divindade.